Nosso Deus é fiel o tempo todo, em todo tempo Ele é fiel. Em todo tempo Ele cumpre as suas promessas. Mesmo nós sendo infiéis muitas vezes, né? Mesmo nós sendo maus, Ele continua mostrando o seu amor para conosco. Ele fala isso, né? Deus prova lá, eu acho que é Romanos 5:8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos maus, éramos infiéis. A Bíblia fala em Isaías 53, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas... Opa, eu acho que eu chutei aqui a mesa. Está saindo? Tá. Mas Deus continuou sendo fiel a nós, Deus nos resgatou. Eu estava falando, cada um se desviava pelo caminho, mas através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, todos nós fomos resgatados, todos nós fomos tomados para Ele. Amém, meus queridos? E aqui estamos nós, mesmo passando por uma crise mundial, crise mundial que com certeza nenhum de nós imaginávamos que iríamos passar durante a nossa vida, né? Mas Deus continua nos sustentando, Deus continua conosco, amém? Deixa eu ver aqui o salmo que eu estou procurando um salmo aqui em específico, eu não anotei. É isso mesmo. Amém, queridos? Aqui estamos nós. E nós estamos aí seguindo uma linha de ministrações acerca de como Deus cuida de nós, como Deus age em nós nesses momentos de pandemia, né? Como Deus, o que Deus é e o que Deus faz para nós em momentos ruins. Nós já vimos que em momentos ruins, Deus é o Deus da esperança. É o Deus que quando tudo está ruim, quando tudo está péssimo, é o Deus que diz, olha, vai dar tudo certo. É o Deus que através da sua palavra nos diz para continuarmos em frente, porque tudo irá ficar bem. Nessa vida ou na próxima. O final será feliz, queridos. O final será feliz. Às vezes, muitas vezes, nós queremos que o final feliz seja aqui nessa terra. Mas, queridos, tudo dessa terra é passageiro. A verdadeira felicidade ela está nos céus. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo aqui nessa terra, que tudo é passageiro, Ele nos dá a felicidade, Ele nos dá a alegria. Passamos sim aqui por momentos ruins, mas não existe momento ruim que seja eterno. Ele nos dá alegria. Hoje nós estamos passando por um momento ruim. Estamos passando por um momento péssimo. Mundialmente, né? Mas Deus continua falando que vai dar tudo certo. Tudo ficará bem. Tudo ficará bom novamente. Nós vamos voltar à nossa normalidade. Esse novo normal que pregam, né? Bem como o Jonatas falou uma vez lá na igreja. Não aceite, querido. Não vamos aceitar esse vai ser o novo normal para todo sempre. Andar de máscara todo tempo. Ter toda essa cautela em sair, esse distanciamento social. Não aceite esse discurso. Não aceite esse discurso. Isso não é para sempre. Logo voltaremos. Tem a promessa lá de Isaías, né, que diz que logo aqueles que estão presos serão libertos. Não morrerão e nem passarão fome, porque o Senhor tem cuidado deles. E isso, o primeiro ponto que nós vimos, né, nessa série de ministrações, é que Deus é o Deus da esperança. Nós vimos também que Ele é o Deus da paz. Ele é aquele que diz que quando tudo está ruim, que vai ficar bom, mas é o que também que no momento que tudo está ruim, Ele te dá paz, Ele te dá graça para passar por esse momento ruim. Te dá graça para passar pela tribulação. Ele mesmo prometeu, né? Eu falei bastante disso na quinta-feira. Muitos de nós pensamos, muitos cristãos erroneamente pensam que por serem cristãos não passarão por problemas. Por serem cristãos estão imunes às coisas ruins que acontecem nesse mundo. Baseado em falsas interpretações bíblicas.
Mas Jesus nunca falou isso, Deus nunca falou isso na sua palavra. Ele falou sim que teríamos problemas nesse mundo. Mas quando tivermos esses problemas, Ele nos daria paz, Ele nos manteria de bom ânimo, Ele nos daria, em outras palavras, descanso. Porque mesmo no momento ruim, Ele continua sendo Deus. Nada abala o poder de Deus. Deus não está, nesse momento, aflito, porque está tendo a pandemia e Ele não está conseguindo controlar. Não. Nada abala o poder de Deus. E a isso, essa minha última frase já entra muito também para o nosso terceiro ponto, que a gente viu que Deus é o Deus do controle. Nada abala o poder de Deus e tudo está sob seu controle. Tudo está sob seu controle. Nós não sabemos o porquê dessa pandemia agora. Nós não sabemos o porquê que coisas ruins acontecem com pessoas boas, por exemplo, não é verdade? Pessoas boas morrem, com certeza você já, nesse tempo pandêmico, nós vemos muito isso, né? Pessoas boas morrendo e pessoas tidas como más na sociedade, criminosos, vivendo e às vezes parecendo estar até imunes. Mas uma coisa é fato, querido, Deus está no controle. E nós não sabemos o final da história, nós não sabemos o que Deus quer trazer para nós com essa pandemia. Mas fato é que há um propósito. Para tudo há um propósito debaixo do céu. Há um propósito. Não sei, talvez a igreja estava indo por um caminho e Ele queria levar para um caminho. Não sei. Nós não sabemos. E esse é um dos principais pontos. E você vai enlouquecer, você vai ficar doido se tentar compreender o porquê de tudo. Deuteronômio 29 fala que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as não reveladas pertencem a Deus. Mas fato é que com certeza há um propósito. E qual é esse propósito? É um propósito mau, com certeza, porque só está punindo pessoas. Não. Uma coisa é fato. Todos os planos de Deus são de paz e não de mal, queridos. São de paz e não de mal. Deus não tem prazer em punir o homem. Pelo contrário. Ele quer levar o homem ao arrependimento. Ele quer levar o homem ao quebrantamento. Infelizmente, uma das maneiras de fazer isso, muitas vezes, é através do sofrimento. Através de provações. Que sejamos sinceros, eu acho que eu falei isso domingo passado também. Não é verdade que quando nós estamos passando por um sofrimento, quando nós estamos passando por alguma tribulação, nós ficamos mais próximos de Deus? É verdade. Infelizmente, a nossa natureza, quando está tudo bem, quando está tudo alegre, quando está tudo feliz, ela tende a se afastar de Deus. Ela tende a ir para longe de Deus. Mas quando está no sofrimento, quando está passando por alguma tribulação, ela tende a se aproximar de Deus. Nós tendemos a se aproximar de Deus. Mas que entre nós cada vez menos seja assim. Que nós possamos estar próximos de Deus tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto na fartura, quanto na escassez. Mas fato é que Deus está no controle. E Ele usa tudo, eu falei isso também, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. A China é mal, Ele usa a China se quiser para nos abençoar. Fulano é mal, Ele usa o mal, Ele usa o maligno para abençoar aqueles que Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele trabalha da forma como Ele quer, queridos. E Ele está no controle. E Ele estando no controle, nós sabemos que nós podemos ficar tranquilos e que nós podemos confiar, porque Ele é um Deus de paz e não de mal. Então, Ele é o Deus da esperança. Ele é o Deus... Estou procurando água. Ele é o Deus da paz. E Ele é o Deus do controle. E hoje eu queria trazer mais uma coisa das inúmeras que Deus é para nós. Ele é o Deus do cuidado. Ele é o Deus do cuidado. Quando eu estava fazendo a ministração do Deus do controle, eu já estava pensando que a próxima seria o Deus do cuidado. Tanto que na quinta-feira eu anunciei mesmo, que seria a próxima Deus do cuidado. E um dos salmos
que para mim mais expressa esse cuidado de Deus por nós, esse cuidado de Deus por todo este planeta, é o Salmo de número 104. Eu já li várias vezes esse salmo, é um dos meus, tá na lista dos meus preferidos. Salmo de número 104. Quero convidar você a abrir aí, abra aí. Salmo de número 104. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Ela tem aqui como título o quê? Louvor ao Criador. Deixa eu estar direito, né? Já estou todo torto, todo assim. Louvor ao Criador. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Acompanhe aí a leitura. Amém? Diz assim, ó. Deixa eu ver. É esse, Salmo 104. Bendiga minha alma, ó Senhor. Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade. Coberto de luz como um manto, como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voa nas asas dos ventos. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste as águas, As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes nos vales, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e por entre as ramagens elas se põem a cantar. Do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que dá o brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montanhesas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a exata hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. E vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis, nas suas tocas. Então, as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia da tua riqueza. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e animais grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se esconde o seu rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, eles morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareça da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga a minha alma, ó Senhor. Aleluia. Queridos, como eu falei, este é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia.
Nele nós podemos ver claramente, primeiro ponto que nós podemos ver, que assim que a gente olha esse salmo, nós podemos ver que Deus é o Deus da perfeição. O salmista vai descrevendo passo por passo de como a natureza funciona. Olha, a água sobe, a água desce, vem a água, os animaizinhos bebem, os animais bebem, a água rega tudo, faz as plantas crescerem, vem os animais herbívoros e comem. Deus é o Deus da perfeição, queridos. Isso nos mostra mais uma coisa também. Nos mostra que quando Deus está no centro, quando Deus está no comando, tudo funciona perfeitamente, tudo funciona como deve funcionar. Você sabe por que hoje o mundo chora? Por que o mundo sofre? É porque os homens fizeram questão de pegar e expulsar cada vez mais Deus da terra. Fizeram cada vez mais questão de pegar o poder para si. E a terra chora, a terra geme. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que disse: toda a natureza clama, como se tivesse com dores, para que ela seja restaurada. Porque por causa do pecado do homem, a natureza sofre. Mas aqui o salmista ele dá o exato quadro de como é quando Deus está no controle e evidencia esse cuidado e essa perfeição de Deus para com toda a sua criação. Pode ver todos os animais, ele fala aqui que é o nosso versículo-chave de hoje, toda a ministração estou dando um versículo-chave, né? O versículo-chave é do 27 em diante, ó. Todos esperam de ti que eles dê de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles recolhem. Se abre a mão, eles se fartam. Se esconde o rosto, eles se perturbam. Se corta a respiração, eles morrem e voltam ao pó. Toda a natureza espera pelo sustento de Deus, porque ela sabe que Deus é o Deus do cuidado, que Deus é o Deus que não desampara. Todos os dias, os animaizinhos da floresta, eles sabem, com certeza, porque Deus tem misericórdia, né? Eles sabem dessa, vamos dizer assim, eles sabem que naquele dia eles acharão o alimento deles, porque tem alguém que cuida deles, e não é um ser humano, é Deus, porque Deus cuida da sua criação. Deus cuida da sua criação. O primeiro ponto que eu estava falando é: Deus é o Deus da perfeição. Quando Deus faz algo, Ele faz perfeito. Foi assim lá no Jardim do Éden. Deus criou tudo em perfeição. E é assim onde Deus está no centro. Tudo anda em perfeição. Porque Ele é um Deus perfeito. Logo, as coisas que Ele cria são coisas perfeitas. Lembra lá da criação? Tudo que Deus criava e concluía. E viu Deus que aquilo era bom. Deus se agrada daquilo que é perfeito. E o segundo ponto é o quê? Que além dele fazer tudo perfeito, Ele cuida, né? Eu já estava falando disso. Ele cuida da criação dele. Cuida das árvores, cuida das águas, cuida dos animais selvagens, dos animais herbívoros, dos animais dos mares. E Ele cuida do homem. Ele cuida de você que está aí me assistindo. Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós. Porque nós somos criações dEle. E mais do que isso, Jesus ele aumentou. Jesus é como se Ele tivesse pegado esse salmo aqui, 104, e aumentado. Porque Ele fala que, olha, em outras palavras, né, parafraseando, se Deus cuida de tudo isso, se Deus cuida da flor que hoje nasce, e amanhã ela vai ser jogada fora, amanhã ela vai murchar, se Ele cuida daquele passarinho que está isolado lá na Mata Virgem, quanto mais de você, querido, quanto mais de mim, quanto mais de nós que confiamos nele, quanto mais de nós que fomos adotados através de Cristo Jesus, quanto mais de nós que somos filhos dele. Deus cuida de nós, queridos. Deus cuida de nós, saiba disso essa noite. Deus cuida de você. Assim como Ele cuida da natureza. Na verdade, não é assim como Ele cuida da natureza. É muito mais como Ele cuida da natureza.
Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele faz tudo por você. No versículo, eu acho que é o 14, olha aí o que diz o versículo 14, ó. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o humano cultive, para que da terra tire o seu alimento. Em outras palavras, ele está falando, olha, assim como ele faz a relva para o animal, é ele que provém o sustento para você. Nesse momento nós estamos, tem a grande confusão, né, a grande polêmica. Vidas, assim, vamos lá, colocar entre aspas, né? Vidas versus economia, porque sabemos que não é bem isso. Sabemos que isso é uma falácia criada tanto pela esquerda quanto pela direita, que existe essa rixa. Não existe isso. Porque a vida também passa pela economia, e a economia não existe sem a vida. Então não dá para ir nem para um lado nem para o outro. Mas o que ele fala aqui, seguindo a linha de raciocínio, né? Queridos, nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Eu sei, é difícil, mas é a verdade. Porque o que fala aqui no Salmo 104:14? Que é Deus que faz, que é Deus que supre. Não vai adiantar nada. Vamos, por exemplo, assim, algum que dependa do pleno comércio funcionando. Não vai adiantar abrir todo o comércio se não tiver pessoas, se Deus não mandar pessoas lá. Porque é Deus que envia lá na sua loja para você comprar, que é Deus que vai até o seu negócio, que é Deus que faz o seu trabalho prosperar. Em outras palavras, é Deus que faz o seu trabalho prosperar. Ele fala que aqui, olha, é Deus que faz a planta que o homem plantou crescer. Não adiantaria nada o homem trabalhar se não fosse Deus indo lá e fazendo aquilo acontecer. Você que hoje tem o seu trabalho, você que hoje tem o seu sustento, descanse no Senhor. Porque não é a pandemia, que não é o fechamento, não é os decretos que vão fazer Deus parar de te sustentar. Deus já não te sustentou até hoje. Responda. Deus já não cuidou de você até hoje? Então agora Deus vai parar de cuidar porque veio um decreto proibindo algo. Porque veio um decreto que diz que não pode fazer isso, X, isso e aquilo. É de Deus que vem o sustento, porque Ele cuida de nós. Um dos maiores exemplos disso é a própria igreja, queridos. A igreja ela tem um gasto mensal de aproximadamente R$8.000. De 8 mil a 10 mil reais. Que nós pagamos equipamentos, nós pagamos as contas de água, luz, internet, nós pagamos salários para os trabalhadores da igreja, temos que comprar mantimentos, nós temos algum custo com ajuda para pessoas necessitadas. A igreja tem essa média de gastos de entre 8 mil e 10 mil reais, 7 mil e 10 mil reais. Está fechada lá agora. Está fechada. E vocês viram eu, algumas semanas, falando, olha, queridos, nós estamos precisando para pagar o dinheiro do aluguel, disso, daquilo. Mas uma coisa eu sabia, que assim como foi em 2021, 2020, seria em 2021. Deus proveu. Deus sustentou a sua obra. Temos o Pix aqui, é incrível, às vezes a gente abre o culto depois aqui, abre a conta da igreja, e pessoas que nem eu conheço, mas que com certeza foram alcançadas pela palavra, ofertam. Quem é que envia essas pessoas? É Deus. E assim será também sobre o seu trabalho. Não sei, essa pandemia, esses decretos, eles prejudicam muitas pessoas. Sim, é verdade, prejudicam muito esses decretos de fechamento. Mas saiba de uma coisa, o decreto não é maior que Deus. Você foi até hoje sustentado por Deus. E assim continuará sendo. Não importa o decreto. Porque tudo vem das mãos dele. Ele me fala aqui, no 104, olha, se todos esperam em ti para que dê o de comer. Se Deus dá, nós pegamos. Mas se Ele não dá, querido, se Ele esconde o rosto, se Ele tira a sua mão sobre nós, não adianta, pode estar tudo aberto, pode estar em alta temporada, mas não vai prosperar. Porque tudo não depende do comércio, não depende dos homens, não depende do governo. Tudo depende de Deus, queridos. De Deus.
Aí é aquela, ou você prefere acreditar nos homens, ou você prefere acreditar em Deus. Aí a escolha é sua. Mas fato é que até hoje Deus cuidou de você e você não pode negar isso. E com certeza Ele continuará cuidando. Por quê? Ele cuida de nós em todo o tempo, queridos. Ele nos ama. E por que Ele nos ama? Primeiro, porque somos criações dele. E Ele ama a sua criação. Ele ama aquilo que Ele fez. E segundo, porque além de criação dele, nós somos filhos dele. Nós somos filhos de Deus. Deus é o Deus da perfeição. É o Deus que nos dá meio para o sustento. E é o Deus que cuida de nós. Em resumo, né? E nós podemos ver isso por toda a Bíblia, queridos. Personagens históricos, bíblicos, que apesar das circunstâncias, apesar da desvantagem, Deus se mostrou cuidando deles. Um dos que me vem à mente agora, né, que mostra bastante isso, é naquela saída quando Moisés e o povo saiu do Egito. Deus mostrando seu cuidado, primeiro, eu acho que é Êxodo 14, abre aí rapidinho. Êxodo 14. Êxodo 14. Eu acredito que seja 14, deixa eu conferir se é mesmo. Êxodo 14. Bora ler aqui a partir do 15. Passagem pelo mar. Aqui é um dos maiores exemplos bíblicos do cuidado de Deus para com o seu povo. De como Deus age por aqueles que confiam nele, por aqueles que ele quer bem. Olha lá, o Senhor disse a Moisés, aqui a gente já tem o primeiro ponto. Manifestações do cuidado de Deus. Primeira manifestação dele, ele é aquele que nos guia e ele é aquele que nos orienta. Ele nos dá orientações. Olha aqui, ó, o Senhor disse a Moisés. Ou seja, Deus estava orientando Moisés o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. Estava guiando o que Moisés tinha que fazer. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de você e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele. Aqui nós temos o segundo ponto que mostra o que Deus protege. Além dele guiar, além de orientar, outra manifestação do cuidado de Deus para conosco é que ele protege. Olha o que ele fez aqui, ó. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Deus ele guia, Deus ele protege e Deus evita que o mal chegue até você. Evita que os inimigos te alcancem. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse. Tornando-se terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco. E as águas foram, qual muralha, à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que eles andassem com dificuldade.
Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. E aqui o final, né, esse versículo final, ele fecha bem essa questão do cuidado, corroborando com Isaías lá, eu acho que ele diz que é 64, versículo 4. Deus, ele demonstra o seu cuidado lutando as suas guerras, lutando as suas batalhas, lutando os seus problemas, contornando eles, resolvendo, melhor falando, os seus problemas para você, querido. Deus é o Deus de cuidado. Como Ele cuida de você o guiando, Ele cuida de você protegendo, Ele cuida de você afastando os seus inimigos, e Ele cuida de você fazendo milagres, né? A abertura do Mar Vermelho, um dos grandes milagres bíblicos, fazendo milagres para você, e Ele cuida de você, resolvendo os seus problemas, lutando as suas guerras. E o que nós fazemos, né? O que fazer? Confiar em Deus, queridos. Sei que é difícil, mas nós devemos pedir a Deus para que cada vez mais encha nosso coração de fé, para que cada vez mais nós possamos fazer, como diz lá em 1 Pedro 5,7, que nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de você. Amém, meu querido? Essa era a palavra do Senhor para nós essa noite.